Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Mente, o podcast sobre a NBA portuguesa. Comigo tenho, nesta segunda-feira à noitinha, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? O Lucas está bem, já não está tão doente. O Lucas já fala nele na terceira pessoa, né? Volta e meia acontece o Exato. Lucas comunicar dessa forma. Já não estou doente, a Rita já está de volta, tive aqui 4 ou 5 dias de pai solteiro e por isso tudo está bem comigo, nem um abade, por isso está tudo certo. Tu és um gajo que, portanto, calculo que tenhas passado a Páscoa em família e, Uhum, portanto, com os teus sogros e, portanto, deves uhum. ter alambazado que nem um nojento. É É isso. verdade, é Os verdade, receios confirmam-se, né? Tipo, vou é assumir verdade, que é os verdade. receios confirmam. Comecei com o aniversário de uma avó da Rita, na quarta-feira. Começa, Pai, a Páscoa começa à quarta, é isso que estás-me a dizer? epá, a senhora faz anos 1 de Abril e fui onde não engana. Fui àquilo que, sem exagero, é um dos melhores restaurantes de Lisboa porque não tem truques. É sempre ótimo e é uma gana. Não tem nada que saber. Ah, yeah, puto, yeah, yeah. Mudaram depois, mudaram para 2 portas ao lado, mas é aquela casa de pasto em que quando tu acabas de comer tudo o que eles te puseram na mesa de entradas, dizes: "É um café e a conta". Eu acho que já te contei que fui ao Magana uma vez, não contei? Capaz. Não. Pá, fui ao Magana uma vez há muitos anos. Quando digo há muitos anos, tipo há 15. Eh, mas eu acho que fui no dia 23 de dezembro e fui completamente embriagado quando entrei lá. Ou seja, o que aconteceu foi, eu tinha amigos em casa e eh, eu vivia ainda noutra casa, vivia sozinho nessa altura, vivia numa casa ali na rua Passos Manuel, ou seja, ao pé, não sei se conhece essa zona, ali ao pé da Portugália, mais ou menos. Eu moro aí. Agora tu moras aí perto também. Estou a gravar-te menos de 1 quilómetro daí. Sim, sim, sim. E estava lá e de repente alguém disse: "Epá, bora jantar aí a algum lado", não sei o quê, mas isso era tipo 10 da noite, estás a ver? Mas nós Uhum. já tínhamos estado a beber imenso e a comer imensas coisas, então fui ao Magano, lembro-me de pagar muito, porque acho que isso é comum desde essa altura, pronto, desde essa altura isso manteve-se, Mas mas olha não que não me lembrar de nada do que eu comi, não me lembro de nada, estás a ver? Não me lembro de nada, não consegui comer nada, porque estava demasiado cheio, porque tinha estado a comer, queijo e beber vinho e não sei o quê, então não me lembro de nada. Tenho uma foto, que marca esse momento e que por isso é que eu sei que lá tive, estás a ver? Basicamente. Mas éramos tipo 6 pessoas, nenhuma delas, pá, tenho dúvidas que alguém tenha comido alguma coisa de jeito. Pediu-se 4 ou 5 pratos, sobrou imensa coisa, tenho esta memória. E pronto, Jesus. é isto. É estúpido, Mas portanto gostava muito é de da ir de novo. é daqueles restaurantes que, por causa da inflação do resto da cidade, hoje não é assim especialmente caro e para o que comes em Lisboa vale bastante a pena. Depois na Yeah. sexta fui ao Chapa, não se pode comer carne, tivemos que ir ao Chapa, mas abdiquei do prego. E epá, mas ouve lá, eu acho que esse prego até Deus Nosso Senhor aprovava, puto. Na Eu pensei, sexta-feira isto santa. supostamente a tradição de não comer carne é tipo é o sacrifício, o jejum e tal, e estou no Chapa. Será que Não, faz sentido? Não. sacrifício é não comer o prego quando vais ao chapacete, isso é que é o sacrifício. Foi o que eu fiz, foi o que eu fiz. E ainda por cima, tínhamos marcado almoço para 1 hora e eu fui mais cedo porque esperava que a Amélia lá chegasse acordada, adormecia no carrinho e depois ela, aquele compasso dela adormecer, não adormecer, as outras pessoas chegavam. Ponho-me a caminho do Chapa e ela adormece no carro. Ou seja, Aí, cheguei, foi só passá-la para o carrinho, continuo a dormir, só que sentei-me à mesa 20 minutos antes de qualquer outra pessoa chegar. Então, uma imperialzinha, o queijinho já na mesa, não sei o quê. Quando dou por mim, no dia de não pedir o prego, quando dei já por mim está. já tinha comido metade do prato de presunto. E os croquetezinhos, não molhou também? Não Não, o molhou croquete também? não valeu. Então, mas hoje não era para comer carne e metade do presunto já foi. Sim, mas tiveste cá de mandar aquele risol de carabineiro, não? Porque isso Teve que ser, pode-se. teve que ser. Puseram na mesa sem perguntar. Está bem. Pá, não tenho muito para te contar de comida, puto. Só honesto. Páscoa é cabrito. Um tio da Rita é tradição, leva sempre o cabrito e pá, memorável. Sim, não tenho O que muito é que para te comes o contar. que é que comes na Páscoa? Tens alguma tradição? Eu este ano não passei a Páscoa com os meus pais, fiquei em Lisboa, até passei com os pais da Elisa, a minha namorada. Foi cabrito, foi ok, não quero estar aqui a bandeirar em arco, foi ok.
Mas tenho uma sugestão cultural, se quiseres. Não vai ser O Senhor Engenheiro, porque isso já sugeri, mas se ver um filme chamado Entroncamento, não sei se já ouviste falar, um Hum. filme português. Pá, É muito sobre os fixe. ditos é sobre os próprios dos fenómenos. Não é sobre os fenómenos, é sobre alguns fenómenos que acontecem no entroncamento, mas não, não dessa Hã. índole. Ok. É um filme. Como é que eu ia dizer isto? Vamos imaginar que a Zona J tinha sido um filme bom. Pronto, então é isso. No fundo, é um filme. É um fi- Sem ofensa, já não vejo a Zona J há imenso tempo, já não me lembro se é boa ou não. Mas, mas Estás a dar uma facada no coração de tantos millennials neste momento. não é isso. Epá, ou seja, é um filme sobre o ambiente e os bairros dali daquela zona. Eu não fazia ideia que o entroncamento era assim um entroncamento, lá está, tão grande Uhum. de culturas diferentes, de pessoas, pá, de etnias diferentes, etc, etc. É um hub, E é o chamado é hub. um hub, é um hub, é um barril de pólvora, mais do que um hub. E pá, e aquilo é Portugal, meu. Quer um gajo quer queira, quer não, aquilo é Portugal. E por isso acho mesmo que vale a pena ver. Acho um filme duro, mas super sensível ao mesmo tempo, com ótimas interpretações, atores que eu não conhecia, sou honesto, a maioria deles, mas estão Viste onde? bastante bem. E a história é contada do prisma de uma rapariga que vem do bairro do Cerco do Porto para a casa de um primo ali no entroncamento, e depois são uma data de histórias que se vão entrecruzando, de um tipo que é cigano, mas que foi meio excomungado pela família porque se apaixonou por uma mulher negra que é, que é divorciada. ah, Pá, um tipo que engana toda a gente, um traficante de drogas, pá, ou seja, há ali várias histórias, mas está Viste onde? super bem feito. Sim, diz. Viste onde? Vi no Cinema City aqui em Alvalade, mas Uhum. acho que está no El Corte Inglês e está em vários sítios no país, pelo Ok. menos estava. Pá, quero deixar essa sugestão porque é raro também sugerir às vezes coisas portuguesas e sem ser os restaurantes. E acho que vale. Não sendo uma refeição concreta, vá, ou seja, não sendo uma refeição física, é ali um bom repasto cultural, vá, vamos dizer assim. É fixe, é um bom filme, sugiro muito para. Sugiro que vão ver, sim, sugiro mesmo que vão ver. E Boa. portanto, está aí, fica aqui a sugestão. Quaisquer que sejam Lucas, os fenómenos de entroncamento, acho que não vão ser tão duros como os fenómenos de Los Angeles este fim de semana. era isso, puto, queria falar contigo. Não sei se a tua penitência não foi aquilo que aconteceu aos Lakers. Ora, para quem não está a par, para quem não está a par, os Lakers, depois de terem levado o chamado corretivo dos Oklahoma City Thunder na semana passada, não só levaram o chamado, o proverbial, como diria o professor Lucas, proverbial corretivo com uma derrota dura, eh, meio uma chamada à terra, porque estavam a fazer uma boa sequência de jogos e aquele jogo claramente não correu bem Uhum. aos Lakers, mas não só bastava essa derrota ter interrompido um bom momento, como também ficaram sem o Luka Doncic e sem o Austin Reeves, no mínimo 4 semanas. No mínimo. Uhum. Ah, o que significa que provavelmente não estarão disponíveis para a primeira ronda dos playoffs. Seria uma grande surpresa se algum deles estivesse disponível. O que significa que daqui até lá várias coisas podem acontecer. Uma delas, que eu acho que é nesta altura bastante provável, é serem ultrapassados pelos Denver Nuggets no terceiro lugar, pelos Denver Nuggets, ou mesmo Uhum. pelos Eastern Rockets, mas pelos Nuggets parecem mais bem posicionados para que isso possa acontecer. E isso faz com que joguem ou contra os Nuggets, caso sejam os Rockets que ultrapassam essas duas equipas, ou contra os Rockets na primeira ronda. E por isso a pergunta que eu te quero fazer é: achas que com estas duas ausências os Lakers têm sequer alguma hipótese de cheirar a segunda ronda dos playoffs, onde aí já poderiam contar eventualmente pelo menos com o Austin Reeves? Não sei qual deles é que volta primeiro, para ser sincero, Ah, para as é? pessoas terem para as pessoas terem uma ideia da timeline. O Luka supostamente agora são 4 semanas, não é? Mas parece que vai à Europa procurar maneiras de tentar acelerar o problema que tem na coxa esquerda. É a segunda vez esta temporada.
e a coxa já sabe, mais do que tudo é descanso e voltar cedo mais, o risco de reagravamento é péssimo. O Austin Reeves é ali no oblíquo, na zona peitoral, e uma lesão que o Banquer já teve, que o Wagner já teve, disseram 4 a 6 semanas, mas acho que são 2 meses para contar com isso. E por isso, a época dos Lakers, a chamada à realidade. Qualquer adepto dos Lakers não, porque há muitos adeptos dos Lakers mais ou menos insanos e adeptos do LeBron, que não são necessariamente os Lakers, mas são adeptos do LeBron, também têm sempre as expectativas muito lá em cima, mas apesar desta correria toda dos Lakers até ao terceiro lugar na Conferência Oeste e dos resultados de facto estarem a aparecer, nunca elevámos aqui os Lakers a muito mais do que uma equipa de segunda ronda, porque para seres uma equipa de terceira ronda tens que ser uma das duas melhores do Oeste. Isso implica dizeres que és melhor do que duas de OKC, San Antonio e Denver, uma coisa que eu nunca comprei muito bem. Agora, estas duas lesões transformam os Lakers numa equipa de segunda ronda numa equipa de primeira ronda, e por isso o destino da época está mais ou menos traçado. Não deixa de ser irónico depois do tópico de conversa da época dos Lakers ser construído à volta do Luka e do Reeves e para onde é que o LeBron vai, e agora o LeBron fica aqui sozinho no barco a definir a época a definir a época dos Lakers. Se há expressão boa para classificar o momento em que o LeBron está, é uma expressão, eu vou dizer intemporal, que é o chamado fica aqui agarrado ao pau. Não sei há quanto tempo é que não ouvias esta expressão. Eu já não ouvi há algum tempo, mas ficou claramente agarrado ao pau. Sim, agora vamos ver se E ele não é não o pau desata a fazer. Gasol. Sim, desculpa, peço desculpa. Vamos ver se ele não desata a fazer triplos duplos para acabar a temporada e nos playoffs, e se lhe dá alguma margem negocial para dizer aos Lakers que o número que ele merece afinal é bastante alto. Acho que isso era um erro de palmatória dos Lakers, mas aquilo que eu não quero acima de tudo é se o teto desta equipa é ser uma equipa de segunda ronda na loucura, porque há uma lesão alheia, uma final de conferência. Acho que não se deve arriscar na saúde do Luka e do Austin Reeves, porque o Luka volta de uma lesão na coxa mais cedo, volta a reagravar aquilo, e depois é o verão que está todo comprometido, e depois é o início da próxima época que ele vem fora de forma, e começamos aqui a virar o disco e a tocar a mesma música. Acho que os Lakers não podem perder a perspectiva de que esta época, no grande esquema das coisas, não interessava muito. Os Lakers não eram dos principais candidatos ao título, e agora ainda menos ficaram. Provavelmente vão ser ultrapassados pelos Nuggets, talvez sejam pelos Rockets, e Só não são quer pelos mantenham. Timberwolves porque acho que já não vão a tempo, sim. Sim, Já sim, não há sim, jogos que já, cheguem. já era muito difícil. E aliás, eu posso pôr aqui a classificação para olharmos melhor para isso. Podes pôr aí. E portanto, lá está. Aquilo que vai acontecer é que os Lakers estão empatados com os Nuggets, vão ser ultrapassados, os Rockets provavelmente também, e os Timberwolves estão 4 jogos por fazer, portanto os Lakers tinham que perder todos, os Timberwolves ganhar todos, e os Lakers têm o confronto direto, portanto já não dá para serem ultrapassados. E, e os Lakers não vão ser favoritos em quem quer que passem na primeira ronda, e não vão passar a primeira ronda, é o que vai acontecer. É um bocado. Eu dizer que achar que os Lakers não eram candidatos não quer dizer que não se faça o melhor pela recuperação deles, e que se estiverem aptos, de facto, joguem. Deve sempre competir-se até ao final. Eu, como adepto da equipa, prefiro ver a equipa cair de pé e a tentar competir do que a entregar uma série de playoffs. Agora, não me apetece é comprometer a saúde destes dois, um nosso franchise player e o outro um jogador que vai ser free agent e com quem queremos renovar, por mais um par de jogos nos playoffs. Isso não faz sentido. Sim. Quem há de ficar contente com isto são duas equipas, não é? Uma, em princípio, devem ser os Rockets, porque se os Nuggets ultrapassarem os Lakers, apesar de tudo, os Rockets, que são uma das equipas que, vamos dizer que não, apesar de ter tido umas vitórias fixes nos últimos tempos, as vibes não eram as melhores. E aliás, viu-se agora também recentemente, não sei se apanhaste aquele vídeo do Udoka irritado com o Şengün por ele ter lançado um triplo, sim, não está a CTOS down, não sei o quê. Mas tipo, quem deve chamar isto um fixo são os Rockets, né? Que com certeza preferem os Lakers do que os Denver Nuggets, e os nossos amigos do Oklahoma, que assim, com os Nuggets subirem ao terceiro lugar,
vão deixar Nuggets e Spurs matarem-se um ao outro numa eventual segunda ronda, se os Spurs e os Nuggets ultrapassarem. Vamos ver se isso acontece também. Não estamos aqui a dizer que as equipas, que os Timberwolves ou que uma equipa qualquer assim não pode surpreender, óbvio que pode. E os Thunder estão confortavelmente sentadinhos à espera do vencedor do duelo entre os Rockets e os Lakers, provavelmente, e vão estar confortáveis e vão fazer 2 rondas em que se calhar não vão ter as dificuldades, não vão ter menos dificuldades a ultrapassá-las do que tiveram o ano passado para chegar à final da NBA. Sim, não sei sem se dúvida. concordas. Concordo, claro. Os vencedores imediatos no imediato são os Nuggets e os Rockets, obviamente, porque de repente vão-se apanhar com adversários muito fáceis. É que na sombra disto tudo, o Anthony Edwards está com a mesma lesão no joelho que o Steph Curry esteve, portanto aquele joelho está desconfortável. Há um report do John Krasinski, ele tem esse nome estranho, meio polaco, que é um beat writer dos Minnesota Timberwolves, a dizer que o ambiente moral está péssimo, está em baixo. O Anthony Edwards não está bem, ele voltou agora, mas não está bem do joelho. O Jaden McDaniels, voltou, mas que é depois já não jogou ontem. Exato. O Jaden McDaniels, que é um jogador importantíssimo para aquela equipa e para a versatilidade que os lineups da equipa podem ter, está de fora. E portanto, de repente, os Lakers e os Timberwolves afiguram-se como presas muito fáceis numa primeira ronda para Nuggets e Rockets. Mas obviamente que os grandes vencedores a longo prazo são os Thunder, que estavam a olhar para uns Nuggets na segunda ronda e de repente vão ficar de cadeirinha a aparecer, a apanhar, sei lá, uns Blazers à primeira e à segunda, o vencedor de Rockets Lakers, que não vai ser um adversário muito duro de roer para os Thunder, enquanto ficam a ver o Jokic e o Embiid, se calhar durante 7 jogos e vários overtimes, a fazer aquilo que vimos anteontem à noite. Se calhar fazemos já essa ponte, porque no domingo, foi domingo? Não, sábado. Foi sábado. Foi. Sábado. No sábado vimos, se calhar, não sei se foi um dos melhores jogos da época, porque se calhar houve jogos mais bem jogados, mas foi claramente um dos jogos mais emocionantes da época pelo confronto direto entre o Jokic e o Wembanyama, apesar desse confronto ter mais acontecido, ou seja, apesar do Embiid ter estado a defender o Jokic algumas vezes e o inverso não ter acontecido, mas acabou por ser ali um duelo, como se calhar nós nos últimos anos queríamos que o Embiid contra o Jokic tivesse sido, ou seja, ali uma coisa tipo bola cá, bola lá, agora jogas tu, agora jogo eu. E é muito fixe. Eu não quero roubar tempo, mas quero só dizer aqui 2 ou 3 coisas, que é mesmo fixe quando isto acontece, para nós percebermos quão incrível é o Jokic. Ou seja, o que eu quero dizer é, quando nós estamos a ver os jogos isolados, nós às vezes podemos não ter a noção ou seja, não temos um confronto direto, né? Não temos um jogador candidato a MVP a jogar contra outro jogador candidato a MVP. E sejamos sinceros, as pessoas, um adepto da NBA, normalmente não vê um jogo completo, ou vê dois por semana. Um adepto da NBA que siga a liga de perto vê 10 jogos do Jokic numa fase regular, 15 jogos do Jokic numa fase regular, e por isso, quando acorda de manhã e vê um triplo-duplo, pensa, mais um. É o que ele sim, faz, é normal, nada de especial. Sim. E é mesmo fixe, foi mesmo fixe vê-los em confronto, não só as duas equipas, mas também eles os dois, para perceber que, não obstante a época muito boa do San Antonio Spurs, não obstante aquilo que o Embiid e outros gajos têm estado a fazer, há um lado de unhas para tocar determinada guitarra, que claramente esses gajos ainda não têm, estás a ver? E não estou a dizer não têm porque têm de ter, ou melhor, não vou dizer não têm, não tiveram naquele jogo, pronto, é melhor dizer isto assim, não tiveram naquele jogo, e houve várias hipóteses até que os Spurs tiveram para matar o jogo, ou para passar para a frente, e foram deixando os Nuggets aproximar-se até empatarem o jogo e até irem o jogo para o prolongamento e ganharem no prolongamento. Depois, como é óbvio, entra o Jokic, entra aquele cesto inacreditável. Que atenção, o cesto é incrível, mas eu também já sinto que o melhor lançamento da década, podemos só também acalmar-nos um bocado. Nós também não, parece que
parece que não há meio termo, né? Quer dizer, ou o gajo é um gajo que eu devia ser o quarto na luta pelo MVP, ou de repente faz o lançamento da década. Pá, podemos também concentrar. É óbvio que é um lançamento super difícil, Inacreditável. não estou a dizer o contrário, mas tipo, podemos só, tipo, porra, tipo, bora ter um meio termo nisto. Mas foi A cara fixe do ver. Embanyama quando aquilo entrou. Yeah. E não, e a outra coisa que é, foi fixe perceber como é que, apesar de tudo, nesse jogo foi mais difícil parar o Jokic do que o Embanyama. Foi mais difícil impedir o Jokic de fazer coisas do que o Embanyama de fazer coisas. E, claramente, no elenco de suporte, vamos dizer assim, os Denver Nuggets, não sendo talvez tão profundos, conseguiram responder melhor. Porque pá, o De'Aaron Fox não fez um jogo muito bom, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. E claramente que o Embi, quando apertado, porque foi bastante apertado pelo Aaron Gordon, no final do jogo, tu percebes que ele precisa, pá, atenção, não é o Embi apertado, qualquer jogador apertado, precisa de ter ajuda, precisa de ter jogadores para quem pode passar a bola para que eles também representem perigo, para que ele não esteja tão apertado, né? Isto é mais ou menos lógico, e não teve essa ajuda, e acho que isso é uma parte importante do jogo. E precisa de a saber passar, porque na NBA de hoje em dia, Também, em que se joga no espaço e em que dizemos uma equipa já não precisa só ter um base, precisa ter vários playmakers com as defesas que são mais sofisticadas do que nunca, saber ver o campo e ter a capacidade de passe, visão de jogo, leituras. Aí há duas vertentes, que é das rotinas, e a equipa dos Nuggets é mais rotinada que a equipa dos Spurs e já tocou mais vezes a guitarra que os Spurs querem tocar este ano. Os Nuggets já estão a tocar há 3 ou 4 ou 5 anos. Isso faz já tocou o diferença. Dunas bué vezes. Há muita memória muscular aqui envolvida que os Spurs vão experimentar agora pela primeira vez. E depois há a técnica individual e o saber jogar do jogador. O Embanyama, por muito que ele é sacaninha nas declarações, tem uma arrogância saudável, porque ele é competitivo e é isso que o vai levar onde é, porque para além de todas as ferramentas físicas que tem, parece ser um aprendedor voraz. Ele quer muito ser um dos grandes. O gajo é tipo o Chalamet da NBA, estás a ver? Ele é um fenómeno que realmente quer escalar a montanha tão rápido quanto possível. E não se importa de fazer declarações mais ou menos polémicas, e uma que me ficou na retina no início da temporada foi a de que o Jokic não era o melhor jogador do mundo, é sim o melhor jogador ofensivo do mundo, mas que o título de melhor jogador do mundo tinha que estar nos dois lados do campo, porque isso convém para ele próprio, para o discurso dele próprio, porque tem que ser nos dois lados do campo. E há pouco tempo, quando ele fez o seu caso para MVP, disse que 50% do jogo se passava na defesa. E é verdade, por definição, 50% do jogo passa-se na defesa. O problema é que nunca nenhum defensor, nem mesmo o Embanyama, que vai ser provavelmente o defensor com mais impacto na história da NBA, nunca nenhum defensor vai ter tanto impacto como o seu equivalente no ataque. Um jogador ofensivo rebenta com um plano defensivo e faz a diferença. Um jogador defensivo ajuda a montar uma equipa defensiva, mas não é uma defesa por si só. E o Embanyama está lá quase. Atenção. Está Sim. lá quase. Não, é a natureza, mas é a natureza do próprio desporto, não é? Tipo, isto não é futebol, não há tipo um golo, há 120 pontos, estás a ver? Ou seja, há muito cesto a entrar, estás a ver? Há muito cesto a entrar, portanto, a natureza do desporto também nunca vai ajudar a isso, não é? Portanto, o jogador ofensivo tem sempre mais preponderância que o jogador defensivo. É por isso que um jogador como o Carmelo Anthony, que era tudo ataque, zero na defesa, foi várias vezes All-Star, e um jogador como o Shane Battier, que era tudo na defesa e zero vezes no ataque, não foi tantas vezes All-Star. É por causa disso que o ataque é mais importante. E acho que, como tu dizes, o Jokic, não sei em que lugar é que vai acabar no MVP, o Luka está fora da corrida, ou agora parece que vai ser apresentado um recurso para... pelos jogos que falhou quando do nascimento dos filhos, para ainda poder ser exigível, mas acho que isso não vai... É bom para o All-NBA dele, para o currículo, mas acho que não vai impedir que ele caia para o quarto destes 4 jogadores. Portanto, vamos ter um top 3 com o Shea, com o Jokic, com o MVP. E pronto, lá está. Nas outras épocas eu dizia que o Jokic era o melhor jogador do mundo e teve a melhor época da NBA, porque nós temos que premiar este ano é quem é que teve a melhor temporada da NBA. Eu acho que, apesar destas últimas fases ridículas do Luka e do Embanyama, acho que o Shea, do ponto de vista de maratona da época, é o mais justo vencedor, mas o Jokic confirmou aquilo que eu ainda acho, é que ele é o melhor jogador do mundo. Sim, pá, foi grande jogo. Foi fixe tentar perceber como é que as equipas também tentam parar o Jokic. Foi engraçado ver o Castle a defender o Jokic
pá, que é um jogador muito mais pequeno, muito mais pequeno do que o Jokic, mas que, epá, tentou condicioná-lo, foi lá de outra maneira, tipo, foi engraçado perceber isso. Pá, não é igual a... É que se calhar é quase igual, não é igual, vá, ter o Aaron Gordon a defender o Wembanyama, mas Não é pronto, igual. mas Não, mas é... o standard no jogo 7 meter o Caruso no Jokic com bons resultados. Isso é uma coisa que eu gostava que os árbitros estivessem atentos, porque quando está um base no Jokic, parece que o base pode fazer tudo. Sim, porque o Aquilo, gajo estava bué pendurado em cima do Jokic. nada é apitado. Eles podem praticamente placá-lo e fazer tudo, e isso não, pá, não vale tudo, Yeah. acho eu. Outra coisa sobre o Jokic que eu não disse é que as pessoas confundem muito o seu estilo. Estou-me a cagar para os prémios e não me interessa nada Com estas pouca competitividade, né? com pouca competitividade. O Jokic é um big game player do melhor que há. Ele adora competir contra o Wembanyama, ele levanta-se para estes jogos. Ele, quando joga contra o Gobert, por exemplo, faz questão de trucidar o Gobert em todos os jogos. O Jokic, tipo, basta olhar para os irmãos, ele cresceu a levar porrada daqueles animais. Ele Sim, cresceu a sim, jogar na sim. Sérvia. Tipo, o Jokic é um animal de competição. E quem não Sim. achar isto está redondamente enganado. Ele estava claramente motivado para esse jogo. Sim, no outro dia o gajo, com quem é que ele estava a falar, que lhe fez uma pergunta qualquer, ou que lhe disse que tinha ganho uma coisa qualquer, já O não Donny Zaslan. sei. O Donny Zaslam disse que tinha ganho X títulos em Miami e o gajo disse not Sim, against me. Pá, que foi sim. tipo. Foi uma, que o gajo, ele depois até se riu e pediu desculpa, mas, Mas ele tipo, pensa, saiu-lhe. mas claramente. Mas é verdade, estás a ver? Mas é verdade, tipo, isso aconteceu, não foi comigo. O Aslam disse que tinha ganho títulos, ele disse que não foi contra mim. Mas pronto, pá, tudo isso, só para acabar este tema, eu acho que os Nuggets estão aqui para valer. Acho que este chegam a esta altura, se calhar no melhor momento da época. Acho que nunca tiveram um Jamal Murray sem ser, se calhar, no ano do título Uhum. tão bem. Vamos ver como é que o Gordon vai estar, mas acho que é para contar com eles, pá. Eu acho que é para contar com Sim, eles e acho que numa sim. série entre, se tivéssemos de dizer uma série entre Nuggets, Thunder e Spurs, se tivéssemos de misturar as três equipas, eu não sei quem ganhava mais jogos entre essas três É tal equipas. é a tal questão do triângulo, porque é a pedra, papel ou tesoura, é o que esta época nos mostrou, porque se acreditamos que os Thunder podem ganhar aos Nuggets porque os venceram o ano passado, os Nuggets podem ganhar aos Spurs, como vimos agora mesmo, porque o Jokic é melhor que o Embi, mas os Spurs podem ganhar aos Thunder porque lhes deram 4-1 em jogos nesta fase regular. Portanto, é este jogo de pedra, papel ou tesoura em que vai depender muito, infelizmente, de lesões, temos que dizer isso, e depois do momento que as equipas estiverem a atravessar, e é por isso que é tão bom, tão bom para os Thunder verem os Nuggets subirem para o terceiro lugar para bater-se para os Nuggets na segunda fase, porque é que o caminho fica muito mais facilitado para destas três equipas, aquela que só tiver de passar por. Yeah. Bom, vamos avançar. Temos de ir à rubrica As Odds Não Mentem, apoiada pelos nossos amigos da Betano, porque, como sabe, este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. E por isso hoje trago-vos as odds ao título da NBA, que tem estado a mudar. E trouxe de propósito, porque há aqui uma mudança drástica e queria falar e não queria deixar de trazer. Favorito standard nesta altura, 1,93, seguidos dos Spurs, 4,10, Celtics, 4,70. Depois aparecem os Nuggets, 7,80, Cavs, 8,50, Knicks, 12,50, Pistons, 13,50, Rockets, 26, Timberwolves, 26, Hornets, 37, 76, 37. E por alguma razão não estão aqui os Lakers, sabe porquê? Porque os Lakers aparecem a seguir com 100, 100, 1 para 100 é esta a odd, depois tem os Clippers também igual e etc. Por isso os Lakers são com a mesma odd dos Blazers, para ganharem o campeonato nesta altura. Por isso as expectativas estão mesmo lá em baixo nesta altura. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Vamos então agora, depois dos nossos amigos da Betano, lançar as perguntas da bancada de quem apoia o A Bola Não Mente no Patreon. Disse o Rui Mascarenhas. Olá aos três. Se tivesse feito esta pergunta no início da época, provavelmente seria hospitalizado de urgência no manicômio, mas será um hot take dizer que a equipa dos Celtics, neste momento com Jason Tatum em nível All-NBA e como Jaylen Brown como first team All-NBA, é melhor que a do ano passado? A do ano passado tinha Jaylen Brown lesionado, o Drew Holiday tipo Chuck Norris desaparecido em combate, o Porzingis tipo Weekend at Bernie's,
Weekend at Bernie's é o fim de semana com o morto, para quem não sabe. Uhum. Há menos talento este ano, mas ainda há mais mazula. Os Celtics este ano teriam vencido os Knicks o ano passado, abreijos a todos. Depois de uma sexta-feira horrível, cheia de cabazadas, obrigado ao MVP e ao futuro MVP por aquele espetáculo de toma lá da cá. Segunda pergunta, qual será o matchup favorável aos Lakers na primeira ronda para que haja tempo para o Luka e Reeves poderem voltar em condições? Agora sim, abreijos aos 3 e boa Páscoa. Aqui muita coisa. A primeira é se os Celtics têm a melhor equipa que o ano passado. É abusivo. É difícil dizer isso, não é? É um bocadinho abusivo. Não sei se estes Celtics ganhavam aos Knicks do ano passado. Isso é daqueles exercícios que nunca vamos saber, porque o treinador dos Knicks mudou. Enfim, não vale a pena debruçarmos muito sobre isso. Acho que podiam perfeitamente ganhar, mas eu acho que os Celtics do ano passado também podiam ter ganho aos Knicks e não iam ganhar. Yeah. Por isso nunca sabemos se são melhores. Não sei. Acho que a equipa do ano passado talvez tivesse uma amplitude maior de possíveis outcomes. Acho que a equipa do ano passado tinha um teto mais alto, porque foi uma equipa que, para já, era a equipa campeã em título, convém não nos esquecermos disso. Já agora, e no seu melhor, com Drew, com Porzingis, com toda a gente, era uma equipa de título que toda a gente estava a pôr de volta na final. Os Celtics iam ganhar a conferência e ponto final. Quando com o Drew em má forma, com o Jaylen Brown lesionado, com o Porzingis a não aparecer, então a equipa deste ano parece-me que tem um chão mais alto, portanto acho que a outra no seu pior podia ser pior que a deste ano e no seu melhor era melhor que a deste ano. Agora a equipa dos Celtics 25-26 é uma equipa mais de autor, há mais Mazula, é verdade, o Mazula está melhor este ano que o ano passado, é normal, tem uma curva de aprendizagem também para fazer e essa parte é um bocado assustadora para a concorrência porque é um grandíssimo treinador. O que parece é que há um nível base de competitividade, de compromisso nos ressaltos, na transição com o plano de jogo, que nunca se desviam daquilo e por isso, acrescentando o Tatum nesta fase e dizer que o Tatum já está em nível All-NBA, calma, acho que ele está muito melhor do que se achávamos que íamos estar, mas não está o Tatum do ano passado quando estava a romper o Aquiles, calma, e nem o Jaylen Brown agora se calhar continua como first team All-NBA, não é? Acho que temos que ver isso, mas acho que a equipa deste ano é dizer que é equiparável à do ano passado e a pergunta a fazer se diz tudo sobre o trabalho do Mazul e onde é que os Celtics estão este ano e em relação às expectativas das pessoas. Sim, eu acho que posso só dizer uma coisa dos Celtics, desculpa lá, é só porque eu acho que os Celtics não são iguais quando o Jaylen Brown é a primeira opção ou quando o Tatum é a primeira opção. Eu vi um bocadinho do jogo com os Raptors e não obstante a grande temporada que o Jaylen Brown está a fazer, há a cena da tomada de decisão, a cena de ler o jogo. O Jaylen Brown é um gajo muito mais impetuoso, não é? Muito mais... E isso às vezes é bom, não é? Para rasgar. Mas há outras vezes em que há demasiadas perdas de bola desnecessárias, há demasiados lançamentos forçados. E o Tatum, não que às vezes não possa forçar, não é isso, mas ele é menos esse gajo, ele é menos esse jogador e portanto eu tenho... Fez um jogo incrível do ponto de vista de passe contra os Raptors. Se não for por mais nada, mas só esse pormenor a mim deixa-me com dúvidas se esta equipa é melhor que a do ano passado. Mas pronto, é o que eu acho. Em relação a um adversário bom para os Lakers, são os Timberwolves, por causa das lesões que eu falei. Não sabemos se vai haver McDaniels, não sabemos se vai haver Anthony Edwards e se por algum milagre os Lakers, das duas uma, ou se mantivessem agarrados ao terceiro lugar ou se caírem para quarto, que os Timberwolves de alguma maneira consigam passar os Rockets, aí os Lakers podem eventualmente sonhar com uma segunda ronda se não houver McDaniels nem Anthony Edwards, porque de repente estamos a olhar para uma equipa liderada pelo Randall e pelo Gobert e portanto fica a faltar algum poder de fogo ofensivo, alguma tomada de decisão no ataque. Parece-me que fica uma equipa com muitos defeitos e parece-me que ali do terceiro ao sexto os encaixes vão ser esses, os Spurs e Thunder vão ser os primeiros e vão jogar contra equipas de play-in, os Wolves também já não podem cair para o sétimo, não podem cair para o sétimo, aliás tinham que perder todos e os Suns ganharem todos para caírem para o play-in, portanto com toda a probabilidade os Wolves vão ser uma equipa de play-off, portanto o melhor encaixe é a outra equipa que também está toda lesionada, eram os Wolves. Sim. Diz assim o Pedro Leiria: boas malta, esta semana tenho duas perguntas para vocês. Primeiro, deste plantel dos Lakers, todos aqueles que terminam contratos e ou têm player ou team options,
vêm ficar nos Lakers e por que valor e duração de contrato? Destes jogadores todos, quem é que vemos a ficar nos Lakers? Segundo, o Nemias disse numa reportagem recente da SIC que tem o sonho de levar Portugal aos Jogos Olímpicos. Vem isso ser possível ou é uma miragem? Sim, vem já acontecer nos 2028 de LA ou nos 2032. Abreijos aos três. Portugal nos Jogos Olímpicos é uma miragem absoluta. É muito difícil. É É muito absoluto. difícil. Enquanto o Então, torneio só tiver este número de equipas, é muito difícil. sim, Tinha são de 12 acontecer uma equipas, coisa não é? tipo alargar, acho que são tipo 12 ou 16, tinha de se alargar, já para não falar do número de equipas europeias que vão, não é? Porque, não, Sim, são sim. mais, acho eu. São Não mais, são, não. são mais do que 16 equipas, não são. Não são nada, são 12 para aí. Pois, epá, e depois são para aí aqui 8 europeias, 6 europeias, é uma coisa assim, tipo, é muito... É difícil. É complexo seres uma das 8 melhores seleções europeias. Portugal não está Sim, é absurdo. aí. Pode sonhar em ser uma das 15 melhores seleções europeias, eventualmente, mas 8 é difícil. 8 é complicado, parece. Sobre os jogadores que vão ficar nos Lakers que terminam um contrato. Vês alguém? Sim, eu estava a ver se encontrava aqui a malta da equipa qualificada. Portanto, foi a França como seleção qualificada. Depois foi a Alemanha e a Sérvia porque foram campeã e vice-campeã do mundo. E depois foram duas vencedoras de torneios pré-olímpicos, que foi a Espanha e a Grécia. Portanto, uma Eslovénia do Luka Doncic não foi, uma Itália não foi. Portanto, 1, 2, 3, 4, são 5 equipas europeias. Pois. São 12 equipas no total. Portanto, isso é uma loucura. A Letónia, que tinha sido quinta no Mundial, não foi. Portanto, acho ótimo que o Nemias tenha esse sonho e não sei o que lhe vou dizer para parar de sonhar, mas enfim, passarmos É a sobre ser nós para dizer, né? O gajo Sim. está... Há uma vaga de fundo pelo ser Most Improved Player nesta altura da NBA. Há comentários, eu nesta altura, com o número de jogos que alguma malta vai falhar, não ponho de parte ele estar numa All Defensive Team. Não ponho, estás a ver? Não é impossível isso acontecer. Não é Exatamente. impossível. Infelizmente, e vamos ter tempo para falar nisso para a semana, acho que as odds de Most Improved refletem uma votação completamente errada do que é que devia ser o prémio. Ainda assim, ele está com umas odds muito baixas e eu vejo muita gente do chamado NBA Twitter e malta que tem votos e malta que pensa da mesma maneira que malta que tem votos. Eu acho que ele vai ter uma pontuação que vai surpreender muitas pessoas. Não sei se vai dar para um top 3, não vai ganhar o Most Improved, mas se desse para um top 3, se ele fosse finalista, era, para mim, merecidíssimo e havemos de falar melhor disso para a semana. Que se Portugal passasse a ser presença consistente durante o reinado, durante a carreira do Nemias europeus e mundiais, acho que é uma vitória absoluta. Não vou dizer para parar de sonhar com um torneio olímpico, porque há 10 anos me dissessem que íamos ter um português na NBA, eu perguntava quem, porque não estava a ver absolutamente ninguém, e ninguém lá tinha chegado antes, e ele chegou, portanto ele continua a chegar onde nunca ninguém chegou, mas Portugal nos Jogos Olímpicos de Basquete, a não ser que ele queira fazer uma perdinha no 3x3, e não sei como é que está o panorama de 3x3. Sim. Sim, tivemos um candidato, o Carlos Barroca, né, candidato à Federação de Basquetebol, a dizer que tinha o sonho de levar Portugal aos Jogos Olímpicos em 3x3. Né? Eu acho que são essas pessoas que têm que, acho que os objetivos têm que ser ambiciosos. Depois tem que haver trabalho e tem que haver metas, steps realistas de sucesso. Não é chegar amanhã e dizer vamos aos Olímpicos. E agora? Como é que pomos isso em prática? Em relação à folha salarial dos Lakers, se quiseres, tem aí. É mais ou menos isso que se passa. Deixa lá pôr aqui para a malta ver, para quem está no YouTube ver, sim. Portanto, LeBron é jogador livre, o Luka vai receber 30% do cap, o número projetado é isto. A Hashimura não tem contrato, Austin Reeves tem esta player option de 15 milhões que vai rejeitar para negociar um contrato novo. Vanderbilt está sob contrato, Kleber e Kennard sem contrato, Ayton e Marcus Smart têm player options, é esperado que as acionem. LaRavia, o fenómeno Dalton Knecht, Jackson Hayes é jogador livre, Bronny James e Adutier. Portanto, os Lakers neste momento têm como potenciais free agents LeBron James, Hashimura, Kleber, Luke Kennard e Jackson Hayes. Esta malta aqui... Havia alguma pergunta ou era só saber quem que eles eram? Não, era tipo se alguém vai ficar. Se achas que alguém vai ficar? O que eu tenho lido é que os Lakers estão interessados em continuar com o Jackson Hayes para posto suplente. O DeAndre Ayton,
Os Lakers já perceberam que não vai ser o posto titular de futuro, mas quem manda é ele, porque aquela cor verde indica que a opção é do jogador, portanto tanto o Ayton como o Smart têm a opção, se quiserem, de continuar em LA. E portanto, destes free agents, os alvos dos Lakers são claramente o Hashimura pelo número certo, temos de dizer qual é que vai ser o valor, mas acima dele, o Austin Reeves, que vai rejeitar a player option para renegociar, e o Jackson Hayes, e depois, claro, a incógnita LeBron. Yeah. Diz assim o Gonçalo Cunha, já que estavas a falar em LeBron. Boas, malta. Enquanto nos aproximamos do fim da estadia de LeBron em Los Angeles, deixo a seguinte pergunta. A passagem de LeBron nos Lakers foi uma desilusão em termos coletivos? Não me recordo das expectativas que havia em 2018. Também não acompanhava de perto nessa altura. Mas os Lakers, durante o percurso de um dos 2 melhores jogadores da história, foram não só poucas vezes candidatos ao título, como das vezes que foram aos playoffs apenas passaram a primeira ronda 2 vezes, tendo conquistado o título logo na segunda época. Acho que é uma desilusão a passagem de LeBron pelos Lakers. Não. Na verdade, LeBron... ganhou tantos títulos em LA como ganhou em Cleveland. Se pensarmos bem. Óbvio que o peso do franchise não é o mesmo, etc. Mas eu também não sei se o LeBron teve alguma equipa em LA parecida, acho que teve com os Cavs. Acho que ele teve melhores equipas nos Cavs. Não, a de título não. Com o Caruso, com o Caldwell Pope bom, com o Anthony Davis em grande forma, o Anthony Davis fora... O Anthony Davis da bolha foi o melhor colega de equipa que o LeBron teve na carreira. No global, sim, mas o LeBron... O Wade foi o melhor jogo que ele. Deixa-me só contrapor com isto, que é, em Cleveland, o LeBron tinha o Kevin Love como terceiro... O LeBron nunca teve um terceiro escudeiro em LA como o Kevin Love. Em LA, não, mas tinha o quarto, o quinto e o sexto, mas... Não, sim, tudo bem, mas estou a dizer, tinha o Kyrie, tinha o Kevin Love, nunca houve um Kevin Love para o LeBron em LA, isso nunca existiu. Existiu o Anthony Davis, podemos argumentar que é melhor do que o Kyrie ou do Kevin Love, certo? Mas não sei se, não é 2, né? Eu não sei se vale o que esses dois valiam, por exemplo. Já para não falar no resto da malta, né? Sim, bem, o patrão, se não estava lá em 2018, para se perceber o contexto em que o LeBron chegou aos Lakers, os Lakers vinham de uma travessia no deserto pós-Kobe. Portanto, os Lakers em 2014 ganharam 27 jogos, depois 21, depois 17, depois 26, depois 35 e depois chega o LeBron. Falha-se os playoffs no primeiro ano e chega o Anthony Davis. São campeões no primeiro ano. No ano seguinte a defender o título, perdem na primeira ronda contra os Suns que vão à final, porque os Lakers também estavam magoados, perder o Anthony Davis a meio dessa ronda, e depois fez-se o grande disparate, que foi vender uma equipa de título para trazer o Westbrook. Portanto, sai o Kuzma, sai o Caldwell Pope, sai o Alex Caruso, tudo de uma assentada, e depois, enfim, eu já aqui estava contigo a fazer podcast, portanto sempre dissemos que o Westbrook, a troca do Westbrook é um erro seminal que atira o franchise para trás muitos anos. Na trade deadline do ano seguinte, vendem o Westbrook, vão buscar o Vanderbilt, o D'Angelo Russell, o Malik Beasley, e conseguiram inventar ali vindos do play numa ida às finais de conferência, e agora foram duas saídas à primeira. Acho que ganharam a NBA Cup, não é? Sim, ganharam a NBA Cup, isso interessa, é a taça da liga, mas quando a final de conferência e a primeira ronda são perdidas contra uns Nuggets do Jokic que são candidatos ao título, é uma equipa melhor. Portanto, se juntarmos a isso a paridade que foi imperando na NBA com o passar dos anos, acho sempre difícil dizer que uma passagem de um jogador por um clube, quando teve um título e um Finals MVP, portanto foi o jogador mais valioso de um título, que não seja... que se chamar isso um fracasso, mas pronto, como são os Lakers e o LeBron, a conversa é sempre outra, mas acho que há 24 ou 25 ou 26 franchises para o qual isso seria o melhor período da sua história. Sim, estava aqui até a confirmar uma coisa. Ou seja, o LeBron está há 6 anos, não é? Nos Lakers. É o sétimo, não é? Este é o sétimo, pronto. Nunca teve tanto tempo. Eu vou dizer o nome de um jogador que teve 6 anos numa equipa que eu acho que nunca seria referido como um tipo cuja passagem foi um fracasso.
que é o Kevin Garnett nos Celtics, por exemplo. Kevin Garnett teve Uhum. 6 anos nos Celtics. Não foi MVP das finais, mas ganhou um título, não é? E Uhum. foi a umas finais. Eu acho difícil olhar para a passagem do Kevin Garnett por Boston e achar que foi um fracasso, né? Ou seja, estamos a Pronto, falar de um é dos isso. melhores jogadores deste século, ou seja, não é Uhum. um gajo qualquer. Não está ao nível do LeBron James, não é isso. Mas Não é, estou é um não estou a MVP? comparar. Mas foi o MVP da NBA, é um gajo que vai ser Hall of Fame. Podemos argumentar se devia ou não ter sido o MVP dessas finais, tipo, podemos argumentar isso. Não tinha se calhar os números para isso, mas não teria sido absurdo se tivesse sido o Não, não. MVP das finais. E é difícil dizer que a passagem dele foi um fracasso, não foi? Estás a ver? Não foi, não acho que Claro. tenha sido. Por isso, também não quero estar a ser injusto com o LeBron. Acho que, os ares de LA, isto aqui, os ares de LA, Os jogadores melhores com mais de uma década num clube. A passagem do Giannis pelos Bucks é um fracasso. A do Jokic pelos Nuggets é um fracasso. yeah, yeah. Não me Mas parece, não é? pronto, Trouxe um título. sim, mas pronto, mas eu percebo que a exigência seja maior, tendo em conta quem é o LeBron James e quem é que são esses Uhum. dois jogadores, apesar de tudo, não é? Claro. Mas pronto. Mas não acho, também eu concordo contigo, não acho que tenha sido um fracasso. Diz assim o João Rodrigues, aproveitando a pergunta do João Diniz, já tem um tempo esta pergunta, sobre em que lugar o Rissachê seria escolhido nesta classe de 2026, ou seja, neste draft de 2026. Deixa a questão, em que lugar achariam que o Con Canipel ia ser escolhido no draft de 2026? Queres que eu ponha aqui alguma Ah, coisa? sim, podes pôr. Esse é o consenso do É mock um mock draft draft, sim. é o consenso, Quem portanto, o está a ver? agregado de vários mock drafts para esta classe de rookies. Quem é que está em E primeiro já pronto, agora, só para quem está a ouvir em podcast? é encabeçado pelo Darren Peterson, pelo AJ Bunts e pelo Cam Boozer, por alguma ordem. Acho que este top 3 vai ficar totalmente dependente da ordem da lottery. Acho que diferentes equipas escolheriam diferentes jogadores de entre estes três. Acho que não temos aqui uma situação Cooper Flag ou LeBron James ou Zion Williamson em que sabíamos que quem ganhasse sabia o jogador que ia ter. Ou melhor, no dia da lottery, o Zion, o Flag e o LeBron sabiam imediatamente para onde é que iam jogar. E o Embanyama, quando saiu a lottery, sabia imediatamente para onde é que ia jogar. Eu acho que no dia da lottery não vamos saber imediatamente quem é que vai ser o primeiro pick, porque vai depender das equipas. Quanto ao nível de talento, é difícil agora desassociar-me do que é o Knippel Prospect do que depois da época que vimos, não é? Se me perguntares se eu prefiro o Knippel ou esta rapaziada, o Knippel para mim aqui em quarto para isso, ou talvez os três da frente é que eu poria à frente dele. Agora o Knippel Prospect, que foi quarto, foi quarto no draft dele, eu colocá-lo-ia aqui provavelmente à porta do top 10. Eu acho que se o Knippel estivesse na sombra do Flag do ano passado, portanto se estivéssemos a comparar as classes no mesmo ambiente, acho que depois de que o Darius A. Cuff fez em Arkansas este ano, provavelmente um franchise escolhê-lo-ia à frente, portanto eu punha aqui o Knippel a partir do nono lugar. É verdade que eu disse que o Rizachi há uns episódios ficava fora da lottery, mas pronto, eu já nesse ano achava que o Rizachi tinha sido um erro sair em primeiro, por isso, enfim, o talento de topo da classe 2024, de há um ano, começava aqui no 10º lugar, eu diria eu. Então tu achas que, ou seja, mas tu estás a dizer isso sabendo o que sabes hoje do Con Canipel ou só olhando aquilo que se dizias dele o Não, ano passado? só enquanto prospect. Ok. Mas e se soubesse o que sabias hoje dele? Hoje, atrás dos primeiros três, de certeza. Punhas atrás do Cam Boozer também. Sim, acho que sim. Ok. Eu Não tinha, eu tinha dúvidas, eu tinha dúvidas se o punha em terceiro ou em quarto, por isso é que eu estava-te a perguntar. eu não estou o maior fã do Cam Boozer, mas há olheiros, a malta que faz isto e é paga para fazer isto, que diz que é o melhor prospect e que se fosse a equipa deles o draftavam em primeiro, portanto eu ainda não mergulhei muito bem sobre isto, e o meu mergulho normalmente são compilações de YouTube de 25, não é compilações de highlights, mas é estudo, malta de páginas de draft e não sei o que, eu vou ver vídeos da malta que percebe Eu estou aqui e, com um bocado de, e vejo. de PTSD de Paulo Banquero, que era o meu favorito desse draft. E Cheira um como bocadinho, estou mas com cheira. PTSD de Paulo Banquero, não estou muito quentinho no Cam Boozer, que é um bocadinho, dá um bocadinho essa vibe, mas mais pesado até, ou seja, não sei se é tão móvel, mas é um Acho que é um bocadinho, jogador mais, parece um bocadinho esse tipo de jogador, acho que é um jogador mais inteligente e com melhores certo? intangíveis que o Banquero, mas as ferramentas e o que põe em campo é um bocadinho banquerito.
É um bocadinho banquerito. Então estou, não sei, estou aqui um bocado. Pá, os outros dois acho que estão noutro sítio, pronto, estão noutro sítio. O Peterson, há dúvidas sobre se pode ser um bust, né? Ou se pode ser uma Um coisa bust não. inacreditável, pronto. Não, um bust no Um bust não. sentido. Estou a falar até em termos físicos, ou seja, Sim, não estou a teve, dizer que ele teve, não pode ser jogador de basquetebol, isso teve claro que um, pode, teve né? um ano, teve um ano esquisito e algo misterioso do ponto de vista físico. Acabou o jogo, acabou a época bem, eh, ou seja, em crescendo, a jogar, disponível, porque houve jogos que ele jogava 20 minutos e pedia para sair, falhava 2 jogos, às vezes já jogava 3 quartos do jogo e depois saía e não voltava a entrar mesmo que o jogo fosse equilibrado. E de facto, a cassete dele do high school, do último ano de liceu, é bastante mais explosiva no ataque ao cesto, finalizações junto ao ar, primeiro passo, do que aquilo que mostrou no college. O envolvimento, o ambiente ofensivo dele este ano era terrível, muito mau. A equipa de Kansas precisava dele para atacar, portanto, foi um bocadinho sobrecarregado desse ponto de vista. Não tinha o talento do Cam Boozer à volta dele, por exemplo, e ele não é tão bom atleta porque não tem tanto tamanho como o Dibansa para, no nível universitário, entrar por ali adentro e afundar tudo. O Dibansa acaba por ser aquele que mostrou mais este Mais ano. seguro, não é? Aposta mais segura. É o mais seguro. Não sei se. Acho que é capaz de até ter o teto menos alto dos três, porque lá está. Eu considero que mesmo que a capacidade de passo e de leituras hoje em dia é um fator muito diferenciador e não vejo muito disso nele. O número de toques para um gajo tão atlético, roubos de bola e darmos de lançamento, acho que este nível devia ser um bocadinho mais alto. Portanto, não sei se ele vai conseguir traduzir as incríveis ferramentas atletas que tem. É um bicho, é um animal atlético em produção, especialmente do lado defensivo do campo. Portanto, começámos com 3 potenciais franchise players e acho que este ano levantou algumas interrogações sobre eles. Ainda assim, o Dibanza foi o que teve o melhor ano. É. Antes de irmos embora, Mas só houve um artista que disse que esta classe era tão boa que o Flag este ano saía em quinto ou em sexto. calma, E não, calma, não. O calma, Flag é melhor. calma. O Flag, Flag o Flag é melhor que estes três a cagar. provavelmente sairia em primeiro, na mesma, vamos só Sim, deixar não, isso claro. não há, E não há dúvida nenhuma. este final de época, eu não sei se pá, que estas coisas às vezes na cabeça desta malta não funcionam exatamente da mesma maneira que nas nossas cabeças, né? Eu não sei se até não vou dizer motivado por essas conversas, mas está a acontecer tudo no March Madness, né? O gajo tornou-se o primeiro jogador, primeiro teenager desde o Will Chamberlain, ou o que é que foi? Ou o primeiro Uhum. jogador rookie desde o Will Chamberlain a marcar 95 pontos em 2 jogos, enquanto rookie, em 2 jogos seguidos, marcou 50 num dia, marcou 45 no jogo a seguir. Epá, e há uma coisa muito engraçada nesses 2 jogos que mostra um bocado da versatilidade daquilo que ele pode ser no futuro, que é num o gajo faz tipo 7 lances livres, no outro faz 17. Que é tipo range para mim isso, estás a ver? Também pode ser defesa, atenção, também pode ser defesa do adversário, mas que é marcar 50 pontos, consigo de várias Uhum. maneiras. É que é marcar 4 triplos e 15 lançamentos de campo, dá. É marcar 17 lances livres, também dá, também consigo fazer assim. Esse range é um bocado assustador e a facilidade com que um gajo com 19 anos está a fazer isto. E atenção, ele não lança de fora, estamos a falar de um tipo que marca a maior parte dos seus pontos perto do cesto e não longe do cesto. E ele Isso vai é, aprender, e ele vai aprender a lançar de fora. sim, sim, Faz, faz lembrar o Kawhi no início da carreira dele, também não era lançador. isso é simplesmente assustador. Um gajo que olha para um puto de 19 anos a jogar contra adultos, homens feitos, e a marcar 15 ou 12 cestos debaixo do cesto ou perto do cesto, pá, é dose, meu. É dose, é dose. O Shea, que é dos gajos que marca mais pontos debaixo do cesto, faz isso à quinta temporada, à quarta temporada, percebes? Não faz, Yeah. não faz com 19 anos. Não faz com 19 anos. E acho que ele entrou para aí com 19 também. Ele entrou super novo na NBA. Ele entrou o Shea com 19, yeah. Freshman. Então, pá, o que ele faz não é normal, malta. Vamos só esclarecer isso. O que ele está a fazer não é normal. Não é normal. Vão ver as comparações que existem entre ele e outros rookies de outras classes. Se não querem comparar com os rookies do ano dele, comparem com o que outros rookies fizeram noutros anos. Comparem os pontos que ele marcou, as estatísticas, os números que ele tem, não é? O Ricardo falou no episódio passado, tipo, há tipo 4 ou 5 jogadores na história da NBA que fizeram estes números.
na sua época de rookie. Provavelmente todos eles Sim, mais velhos que o Cooper Flag. Então, a pá, proximidade do ano dele de rookie ao ano de rookie do Wembanyama e esta ascensão do Wemby está quase a desensibilizar do tipo de gajo que o Flag é, porque temos e a corrida aos MVPs, os números hoje em dia das maiores estrelas são tão ridículos que o pessoal não está bem a ver o que é que o Flag vai ser. Aquilo que os scouts diziam ano passado, que era o melhor prospect dos últimos 25, que havia 3 grandes prospects, que era o LeBron James, o Wembanyama e o Anthony Davis, e o Flag era top 3, passava o Anthony Davis talvez como o melhor prospect. E o Anthony Davis foi como adolescente, sair da faculdade a uns Jogos Olímpicos para os Estados Unidos, portanto, o Flag é cada vez mais... Eu lembro-me que o ano passado, por causa desta invasão de estrangeiros na NBA, na luta pelo prémio de MVP, que nos pusemos a brincar no ano passado quem é que ia ser o próximo americano MVP. E eu não sei se não vai ser o Flag. sim, sim. Estava aqui a ver uma coisa, só para não Porque te dizer. ele não vai demorar muitos anos até ser o melhor jogador norte-americano do planeta. Não vai mesmo. Estava aqui a ver. ah, no ano de Jason Tatum, o rookie do ano foi o Ben Simmons, não foi? Se não me Uhum. engano. Yeah. All rookie team foi Donovan Mitchell, Ben Simmons, Jason Tatum, Kyle Kuzma, Lauri Markkanen. Estava aqui a tentar perceber se havia, porque tentar ver como é que o Tatum se tinha saído no seu ano de Uhum. estreia, né? Não que esteja a comparar os jogadores, mas eu sinto que a evolução do Flag pode ir um bocadinho para a forma como o Tatum também joga. Uhum. Não sei se vai ser tão bom passador, mas vai jogar fora, vai jogar dentro. Se calhar pode haver jogos em que até joga como o O Tatum Flag vai ser também melhor está que a o Tatum. jogar. Sim, 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 sim. O Pronto, Flag vai ser melhor que o Tatum. estava a tentar perceber a comparação, estás a ver? Yep. Para tentar perceber quem é que ele podia ser. E o Tatum não foi o melhor rookie no seu ano sequer. Não Uhum. foi, nem sequer foi Sim, o as segundo curvas de melhor. evolução, as curvas de evolução não são lineares. Estou a dizer isto do Flag ir ser melhor que o Tatum, baseado em potencial e aquilo que a projetar aquilo que vejo ao dia de hoje a 5, 6 épocas, mas a verdade é que o Tatum teve uma ascensão astronómica até ser um dos 7, 8 melhores jogadores da NBA. Ninguém diria que aquilo lá ia parar também, mas é assustador pensar no que o Flag pode ser. Yeah. Antes de irmos embora, só duas notinhas rápidas, duas notícias que saíram hoje, na segunda-feira. A primeira é que Arturos, é assim? Arturas? Arturas? Já não Arturas mais, já não Arturas mais, já não Arturas mais. Arturas Carnes Ovas foi despedido, foi despedido dos Chicago Bulls, juntamente com o general manager, que agora não me recordo do nome, Mark Eversley? Mark Eversley, isso mesmo. Era um desejo antigo, parece-me, de alguns fãs dos Bulls. Não o Uhum. desejo maior, que o desejo maior era que o dono vendesse a equipa e se fosse Uhum. embora dali. Mas esta saída pode marcar, não sei, vamos ver, uma mudança naquilo que os Bulls vão ser na próxima temporada. Mais uma vez, uma saída. Acho curioso isto acontecer tipo em abril, não sei, não percebo bem Uhum. qual é a lógica disto acontecer nesta altura, porque é que não é mais cedo. Seja, se é para preparar a próxima época, podiam ter feito isto mais cedo. Não precisava de ter Uhum. sido, não precisava de ser em abril. Aliás, eu até aconselharia a que fizessem mais cedo, né? Aconselharia a que fizessem, Claro. acaba a trade deadline, arranca e vem um gajo para a próxima. Mas pronto, claramente que este não é o franchise mais bem gerido da última década, portanto, portanto é o que é. A malta falava muito mal agora está a faltar o nome, do tipo que era o general manager dos Bulls. Como é que ele já não gramava nada dele? Jerry Krause. Jerry Krause, mas claramente que se os Bulls funcionavam não devia ser por causa do dono, devia ser por causa do Jerry Krause na altura e do Michael Jordan. Mas está fora dos Bulls. Não sei se isto são boas notícias para os Bulls, mas pelo menos alguma coisa há de mudar. Queres um spoiler? Sim, não vai mudar nada. Não, porque os Bulls, desde que Sua Alteza Real Michael Jordan se retirou, são a mesma merda desde sempre. E a culpa ou é do Eddie Curry ser gordo, ou é do Vini Del Negro ser uma merda, ou é do Derrick Rose ter torcido o joelho, ou é do Carnizovas, ou é agora do Billy Donovan, ou é do Vucevic que não defende. A culpa é sempre de alguém, mas nunca é dos donos, que são os mesmos, é Sim. o denominador comum. E
Quando não se sabe dançar o tango até o chão está torto, não é? E e quando nós dizemos: "Pá, os Bulls deviam ter trocado o Zach LaVine mais cedo e o DeMar DeRozan mais cedo e o Vucevic mais cedo para capitalizarem no negócio. Os Bulls deviam estar a tancar porque estão na terra de ninguém há 5 anos". Os general managers que lá estão, tipo o Carnizovas era GM dos Nuggets, trabalhava debaixo do Tim Connelly, do presidente de operações de basquetebol, que é talvez um dos 3 ou 4 mais bem vistos da liga toda. O Mark Eversley também era tipo uma estrela que andava nas entrevistas para GM, era tipo a coqueluche do front office dos Sixers antes de lá chegar o Daryl Morey. Isto não é gente que sabe isto melhor que nós, que eles deviam tancar para ir lá para baixo. Os Bulls claramente têm um mandato dos donos, e quem lá está é o filho, é o Reinsdorf, não me lembro do primeiro nome dele, mas é o filho do dono Do dos Bulls. Jerry Reinsdorf, né, que era o dono dos Bulls na altura do Michael Exatamente, Jordan. exatamente, é filho do Jerry Reinsdorf, e aquilo que os Reinsdorfs fazem, e que já fizeram à equipa de beisebol também, e a queixa é a mesma, é que o mandato para a equipa é: não gastem muito dinheiro, porque isto é uma empresa que dá dinheiro. Portanto, nós não queremos que vocês vão lá para baixo, nós queremos ter o pavilhão cheio e que lutem para ir aos playoffs, sempre. O resto está bom. E, portanto, quando o mandato é este, os presidentes de operações de basquetebol são funcionários. Eles têm que obedecer a quem lhes paga o ordenado e a quem é dono da equipa. Portanto, ou o paradigma dos donos mudou e vão empoderar o próximo para tancarem, para irem lá abaixo e para mudarem substancialmente a equipa e para carregar aqui num reset, ou então o problema. Podem ter uma sorte no draft, estás a ver? Como os Mavericks tiveram o ano passado, pode acontecer. Exatamente, podem subir 10 lugares no draft e é ter esse tipo de sorte que precisam, e um prospect topo resolve muitos problemas numa equipa da NBA, mas quem acha que a culpa é do Carnizovas ou quem acha que a culpa é do Billy Donovan, não, não é por aí. Sim. Outra notícia do dia foi que Mike Malone. Espera aí, ainda para falar em Chicago, não sei se o Reinsdorf também é dono da equipa da WNBA, mas trocaram hoje a Angel Reese, sabias? Não, não. A Para onde? Angel Reese foi corrida da Chicago Sky, foi para as Atlanta Dream por 2 escolhas de primeira ronda. E a malta de Chicago, porque ela é extremamente popular, está quase a manifestar-se contra a ida dela para as Atlanta Dream, mas acho que isso é uma boa troca, porque a Angel Reese, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é uma grande jogadora de basquetebol. O irmão dela é que se tentado a sair bem nos Wizards, era isso que ia dizer. Foi o segundo gajo mais rápido da história a chegar aos não sei quantos ressaltos. Também tem o ressaltar no Desde o sangue Shaq, daquela não é? Uma família, coisa assim, claramente, sim. desde o Shaq, exatamente. Julian Reese, exatamente. Yeah. Um, Muito um, ressaltinho, tem ganho. um grande soldado de tanking. Sim, sim. Um herói sem capa. A outra notícia do dia é que Mike Malone, antigo treinador dos Denver Nuggets, está em vias de assinar contrato com a Universidade de North Carolina. Nem de propósito estamos a falar do Michael Jordan. Foi a universidade onde andou o Michael Jordan e não só, onde andou o James Worthy, por exemplo, e outros antigos Hall of Famers ou bons jogadores da NBA. E é mais um jogador da NBA que vai, um Treinador. antigo treinador da NBA ou um possível treinador da NBA que vai jogar ou que vai treinar numa equipa universitária, onde parece agora haver dinheiro a rodos, sempre houve, mas agora ainda mais, sobretudo para jogadores, não é? Antes não havia. E não sei se o Mike Malone não fazia falta na NBA, mas se calhar vai se entreter a gritar com a malta no campeonato universitário. Sim, não deixa, para já, parabéns à equipa de North Carolina, que vai buscar um nome gigantesco. Aliás, o Billy Donovan dos Bulls era cogitado um regresso dele ao basquetebol universitário. Optaram pelo Mike Malone. Curiosamente, a equipa de North Carolina, mas de futebol americano, que tem muito menos tradição do que a de basquete, foram buscar o ano passado o Bill Belichick, amplamente considerado o melhor treinador de futebol americano de todos os tempos. Conseguiram trazê-lo para a equipa de futebol americano sem grandes resultados na época de estreia, diga-se de passagem, ali com umas controvérsias com uma jovem namorada que ele arranjou, mas isso é outro episódio. E o Mike Malone, pelos vistos, decidiu que para já, pelo menos, a carreira da NBA não é para ele, está no pause. Ele tem uma filha que estuda e joga voleibol em North Carolina, portanto está aqui uma ligação familiar que não terá sido completamente indiferente. E algo irónico, não é? Depois de
termos lido tanto sobre Mike Malone andar às turras com o front office dos Nuggets, que o front office dos Nuggets queria à força que ele investisse tempo de jogo nas piques e nos putos que tinham ido buscar, e o Mike Malone só jogava com os velhos e com quem lhe dava garantias. Agora vai para uma equipa de universitária gritar com putos durante 5 meses por ano. Sim. Já agora, só para acrescentar aos nomes que eu tinha dito, Vince Carter, Vince Carter, Sam Perkins, Bob McAdoo, Bob McAdoo, e atualmente na NBA, Cole Anthony, Harrison Stackhouse. Barnes, Jerry Stackhouse, por acaso não vi, acho que não. Se calhar é. Acho que é. Se calhar é. O Harrison Barnes, estava a dizer, Walker Kessler, Cam Johnson, Kobe White, tudo malta que veio de North Carolina. Portanto, é uma universidade com muita história. O Larry Brown já treinou na North Carolina também. O Dean Smith, que foi quem treinou o Michael Jordan e é Hall of Famer. Portanto, há muita gente que ganhou muita coisa que ter passado por lá. E boa sorte ao Mike Malone. Pronto, é um tipo curioso. Corra tudo bem. Não que o gajo esteja à espera disto, mas pronto. Sim, ele até agora estava na dúvida se havia de aceitar ou não, mas agora ouvir-nos a falar disto e disse, fogo. Ainda bem, imagina o que era se eu não tivesse ido ouvir. Imagina o que era se eu agora não tivesse ido ouvir estes gajos, até nem aceitava. Bom, Lucas, obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol e de outras coisas. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal do YouTube, ativarem o sininho, ou lá o que é, e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente sem til, porque não há til no URL. Obrigado, Lucas. Tenha uma boa semana, está bem? Tu também, Junis. Obrigado por seres quem és e obrigado principalmente por seres um gajo que leva a vida como a leva Maniche, num recente post no Instagram. Viste porque eu te mandei, em que Maniche coloca um Instagram, lá está, como João Diniz leva a vida, em que diz: eu apenas bebo champanhe em 2 ocasiões, quando estou apaixonado e quando não estou. Quer dizer que Instagram de Maniche underrated. É isso que eu quero dizer. Malta, até à próxima.